tem jovens se drogando, tem jovens indo para balada, nem sei se, acho que nem balada, que balada não está aberta essa hora, mais tarde, mas indo para barzinho, indo para encontros, buscando algo para saciar aquilo que só o Senhor pode fazer. E o que eu sempre falo isso, eu não vou me cansar de falar aonde nós estamos quando os jovens estão precisando da gente, aonde nós estamos quando as vidas estão se suicidando lá fora, estão tendo crise de ansiedade, aonde nós estamos, aonde estão as palavras que o Senhor está colocando em nossos lábios, aonde estão? Irmãos, glória a Deus, que bom, o trabalho é mesmo, todo mundo, quem não quer? Desculpa, se você levantar a mão aqui agora para mim, você falar que você não quer um carro maneiro, uma casa, um emprego bacana, um bom salário, se formar na sua faculdade, você é mentiroso. O Senhor tem tudo isso pra gente, tudo isso. O nosso Deus é o Deus do ouro, da prata, das coisas maravilhosas, não é à toa que o céu e as ruas são de ouro. O nosso Deus é dono de tudo isso. Só que, irmão, nada dessas coisas, nada dessas coisas supera o poder e a glória de uma vida. Nada, nenhum investimento do CDB, nenhum Bitcoin tem mais valor do que você depositar uma palavra sobre alguém que pode ser transformado. Vitor, mas o que isso tem a ver com unidade? Tudo, porque no momento que nós estivermos unidos, no momento que nós estivermos em união, eu duvido que alguém vai passar por aquela porta e vai ser a mesma pessoa. Eu duvido que alguém vai passar pela nossa vida e vai ser a mesma pessoa se nós estivermos unidos numa só palavra, num só cântico, num só propósito. Não tem como, irmãos, não tem como você entrar num ambiente e você permanecer da mesma forma se todos estão com um único propósito. Das duas, uma. Ou você não vai ficar nesse ambiente porque não tem nada a ver com você, ou você vai se adaptar, você vai entrar, você vai se adequar a esse ambiente. E o que o Senhor está falando conosco nessa noite é sobre união, unidade, pertencimento. Nós temos palavras liberadas e diversas sobre a nossa juventude. E Vitor, quando que essas palavras vão começar a se cumprir? Quando nós começarmos a nos posicionarmos como essa palavra. Porque, irmãos, bacana, nós vamos sacudir a região oceânica, glória a Deus, eu creio que nós vamos fazer isso mesmo. Mas nós estamos prontos para sacudir a região oceânica? Vocês têm certeza disso? E isso é o que vocês anseiam no coração de vocês? É ministrar palavras sobre a vida de jovens, é que vidas sejam mudadas, é que o drogado entre pelaquela porta e queira cuspir a droga para fora, igual vocês veem nesses vídeos aí que outras igrejas postam, que saem jogando para fora. Vocês querem ver isso acontecer mesmo de verdade? Do fundo do coração de vocês? Cara, vocês querem ver mesmo um paralítico se levantando, cego voltando a enxergar? Cara, isso é tão surreal para a nossa mente pequena e limitada. Mas quando estamos numa única visão, num único propósito, cheios do Espírito Santo, cheios da glória, do manifestar de Deus, isso é algo tão pequeno pela quantidade de coisas e milagres que o Senhor pode fazer. Mas o Senhor marcou um encontro com a gente nessa noite para mudar a nossa mentalidade. Milhares de outras pessoas poderiam ter passado pelaquela porta nessa noite, mas Deus escolheu a cada um de nós para ouvir essa palavra, para ser ministrado por essa palavra e mudar o nosso entendimento do que é união, do que é unidade, do que é propósito. Porque esse salmo é tão pequeno, mas ele já começa o início dele, nos dando uma pancada em nosso estômago, acertando a nossa jugular. Que quão maravilhoso é que os irmãos permaneçam em união, que os irmãos permaneçam em unidade. Mas sabe o que temos visto nos últimos dias? Um grupo seleto de pessoas. Se eu não falo com aquela pessoa, tudo bem, ela pode ir embora, sair, voltar a hora que ela quiser, tudo bem, ela é imperceptível. E as pessoas vão embora. Vitor, você está falando só da igreja? Não, estou falando de várias áreas da sua vida, que você poderia estar trazendo pessoas para Cristo, liberando palavras, mas esse espírito de união, essa unção de unidade ainda não despertou dentro de você. Irmãos, você é um arauto do Evangelho, aonde você estiver. É porque é muito fácil nós estarmos cheios de Deus dentro da casa do Senhor. Irmãos,
Deus é poderoso, eu sinto um fluir de águas vivas liberando nesse altar, é muito bom, glória a Deus, mas na sua faculdade, você continua sentindo esse rio de água viva sobre a sua vida? Dentro do seu trabalho, você continua sentindo esse rio de água viva dentro de você? Dentro da sua casa, com os seus amigos seculares, eles sentem esse rio de água viva jorrando pela sua vida? Ou você é só mais um que passa pela porta da igreja, que tem no seu feed cristão, mas na hora você se cala, mas na hora você se acovarda? E eu fui buscando de Deus, e Deus me trouxe algo que, se nós entendermos, escutem bem isso, se nós entendermos que juntos, todos nós juntos, nós somos mais fortes, cara, o inferno ele bate em retirada. Quando meu irmão estiver fraco, ei, tô aqui, não cai não. E vamos para o Velho Testamento? No Velho Testamento, Josué capítulo 6, Deus dá uma ordem para Josué, para ele chamar o povo, e uma vez ao dia, durante 7 dias, eles vão dar uma volta em volta da muralha. No 7º dia, a muralha cai. Unidade, Josué e o povo. Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 20, o povo de Moabe e de Amon se levanta contra Israel. Josafá, ele fica com o coração muito temeroso, e Josafá se prostra em jejum, junto com o povo. E Deus responde, Deus dá uma instrução ao povo, e o povo é vitorioso. Eu não vou nem entrar no mérito da história, porque vocês conhecem bem a história. Unidade, união, unção, o povo estava com um só propósito ali, e Deus derramou. Vamos para o Novo Testamento? Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Show de bola, unidade, união, todos juntos, em um só propósito, em uma só voz, em um só cântico. Vamos para Atos 12, Pedro estava preso. Enquanto Pedro permanecia preso, a igreja estava em contínua oração. E enquanto a igreja estava em contínua oração, um anjo visita Pedro e liberta Pedro da prisão. Unidade, união, um só propósito, uma única só voz. E o Senhor está nos chamando para esse momento nessa noite. Porque, cara, eu estou muito cansado de ver as mesmas coisas nessa geração. Aí você olha para a internet, muita gente falando que é uma geração cansada, que é uma geração fraca, que é uma geração que busca os próprios prazeres, os próprios anseios. Aonde está a geração da Rua Azusa? Aonde está a geração do Pentecostes? Aonde está a geração que ninguém larga a mão de ninguém? Caraca, irmão, você caiu, você pecou, você errou. Irmão, quem sou eu para apontar o dedo? Não, eu sou uma mão que te levanta, eu sou uma voz que te encoraja. Estamos unidos. Não vamos parar, ninguém fica pelo meio do caminho. Caramba, chega. Chega de homens e mulheres saindo e entrando das igrejas, e a igreja continua com a boca calada, e a juventude continua com a boca calada. Eu falava mais cedo com os irmãos, se todas as igrejas aqui da região oceânica tivessem esse senso de unidade, essa região já estava todinha salva por Cristo. Essa região, esse bairro, Niterói, já estava todinha tomada da glória de Deus. Mas de verdade, sabe qual que é o problema? É que nós entramos aqui, nós somos injetados com uma palavra dessa em nosso coração. Pô, cara, mas amanhã eu tenho que acordar 8 horas da manhã para trabalhar, porque eu tenho uma meta para bater lá na empresa. Sabe qual que é o problema? É que a gente lida com a igreja totalmente diferente como a gente lida com o nosso trabalho, totalmente como a gente lida com a nossa faculdade. Porque se você tem um trabalho para fazer, da sua faculdade, do seu trabalho também, uma meta, algo para fazer, você não tem como deixar de fazer aquilo ali. Mas com as coisas de Deus, a gente sempre está protelando. Se eu não tiver vontade, eu não venho. Se eu estiver cansado, eu não vou estar aqui.
Poxa, mas sexta-feira, né, cara? Eu trabalhei a semana inteira. Cara, quantas vezes não passou isso pela minha cabeça? Mas todas as vezes que você passa pelaquela porta, Deus derrama algo inédito, algo novo, algo que na sua casa talvez Ele não derramaria, porque na sua casa você tem o Instagram, você tem o TikTok, você tem Netflix, o Globoplay, o Amazon Prime, você tem seus stories, você tem alguém para conversar, você tem um bate-papo. Em casa a gente está muito disperso, às vezes a gente fica com presa fácil. Por isso que eu falei isso logo no início da mensagem. Sozinhos, destacados, nós somos presa fácil para a apostasia, para o cansaço. Porque, gente, assim, há de convir comigo, quem não está cansado, cara? Quem às vezes com um longo dia de trabalho não quer ficar em casa? Quem com um longo dia de... Cara, uma sexta-feira dessa, a gente, como minha esposa já falou, né? A gente é casado. Uma sexta-feira dessa eu ia sair com a minha esposa, cara. Eu ia comer um lanche, eu ia passear. Mas, com todo o respeito do mundo, eu gostaria que todos vocês prestassem bem atenção nisso. Nada do que vocês possam fazer hoje, um lanche, um Seven Grill, um Outback, um Mocelin, vai ser tão extraordinário, tão maravilhoso, tão palpável, quanto buscar a presença do Senhor com aqueles que você quer congregar lá no céu. Porque, irmãos, tudo isso aqui vai passar, vai embora. Tudo isso aqui vai ser corroído com o tempo. Tudo isso aqui. Essas paredes, os carros, nada disso é eterno. Nada disso. Tudo que fizemos, tudo que como nos comportamos, o jeito como falamos, é para trazer à existência o reino de Deus. As pessoas têm que olhar para você e têm que sentir o reino de Deus. E têm que querer o reino de Deus. E no versículo 2, em Salmos 133, quando fala que é como o óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão, está falando sobre unção. Quando estamos reunidos, quando estamos juntos, com um único propósito, com um único foco, Deus derrama unção, Deus derrama extraordinário, Deus derrama algo novo, algo inédito. Deus derrama línguas novas, Deus derrama dons. Se você quer algo sobrenatural, irmãos, esse é o momento. Eu não estou falando para você querer, irmão, queira passar na faculdade, queira trabalhar, amém. Deus não vai fazer por você aquilo que é compromisso seu. Mas almeje o sobrenatural. Hoje eu não vim aqui para falar sobre coisas naturais que, irmão, namoro, o casamento, a vida, isso tudo vai ficar, irmãos. Mas o céu, ele é eterno. O que nós vamos viver lá em cima, nada que estamos vivendo aqui, nada, vai se superar com aquilo que nós viveremos lá no alto. Cara, isso me machuca muito, isso entra dentro de mim e traz um incômodo. Porque o que nós estamos buscando como igreja? Juntos, qual que é o nosso foco? Desculpa, eu queria falar tantas outras coisas que eu escrevi aqui, mas isso mexe muito comigo, porque, cara, aonde vamos parar se continuar? Pensa comigo, aonde você vai parar se você permanecer com as mesmas atitudes que você tem? Qual vai ser o seu fim? Como que as pessoas olham para você? Como que as pessoas entendem você? As pessoas olham para você e veem Cristo em você? E sentem a glória de Deus quando olham para você? Ou as pessoas sentem que você é só mais um? O Senhor nessa noite está nos chamando para sair da nossa zona de conforto. Milhares de sextas-feiras passaram por aqui e coisas extraordinárias aprendemos, mas o Senhor hoje está abrindo os nossos olhos para o poder da unidade. Sim, Vitor, para o poder da unidade, porque é na unidade, na comunhão, é na união que o Senhor vai derramar bênção, que o Senhor vai derramar coisas novas. E eu fui pesquisar na internet o significado de união. União é um ajuntamento, uma cooperação ou uma aglomeração de pessoas que compartilham um espaço ou um momento. Pelo amor de Deus, minha garganta estava seca aqui, gente. Um espaço ou um momento. O que estamos fazendo aqui nessa noite é isso.
nós estamos compartilhando esse espaço juntos, com uma única voz, como igreja do Senhor, como irmãos em Cristo. Eu não sei, assim, de verdade como tem sido os seus dias, mas Deus essa noite está nos chamando para guerrear. Para guerrear sim, para lutar pela verdade dEle. Deus está nos chamando essa noite para olharmos para tudo que Ele tem falado conosco e colocarmos em prática verdadeiramente. Porque, irmãos, nós precisamos viver isso do fundo do nosso coração. Nós temos que almejar isso. Nossas pernas têm que ficar trêmulas quando entra na presença do Senhor. Nós temos que chorar, nos humilharmos perante a Ele, porque Ele é o nosso ponto de partida e o nosso ponto final. Tem até uma música que eu até um tempinho atrás, eu era um pouquinho contra ela, mas que ela é até apropriada para esse momento, que eu quero que você reflita nela. É aquela, por Ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Cara, nós temos que almejar isso. Nós temos que chorar. Se alguém quiser sair de perto da gente, pô, irmão, mas você não vai abrir mão daquilo que você carrega. Você não vai esquecer aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. Nós temos sim que, sabe, querer as melhores coisas, mas nós queremos as melhores coisas celestiais. Eu quero muito, muito, muito chorar mais na presença do Senhor. Pensa de onde Ele te tirou. Pensa a lama que você vivia antes do Senhor te resgatar. E será que não vale a pena você ter 30 minutos do seu dia em buscar, em orar pelos que precisam, em ser um arauto dentro da casa do Senhor? Irmão, esquentar a cadeira, muitos fazem isso, mas fazer a diferença, nós como juventude, estamos fazendo a diferença? Nós estamos liberando a unção de unidade em nossa igreja? Ou nós estamos sendo um grupo seleto de pessoas que entra na igreja, senta, cultua, vai embora? Porque queria pegar a palavra certa aqui. Gente, eu esqueci mesmo. Tem enfim, como que se fala, gente, quando você está descansado? Ô, Jesus! Enfim, não vou lembrar. Mas sabe quando você fica... Vou trazer as palavras para que vocês lembrem junto comigo. Sabe quando você fica descansado? Vivendo uma vida tranquila, fazendo as mesmas coisas, na zona de conforto. Veio. Lembrei aqui. Na zona de conforto, é isso que está acontecendo com a gente. Nós entramos, cultuamos, buscamos e vamos embora. Nós estamos na zona de conforto. Mas o Senhor hoje quer nos tirar da zona de conforto. Luana falou algo hoje na oração muito poderoso, que é chorar e ter dores de partos pelos que estão se desviando e que nós não estamos fazendo nada. É chorar na presença de Deus, perguntando o que está faltando para que nós busquemos essas vidas lá fora. Que nós, como bons pescadores do Senhor, nós vamos lá e trazemos essas vidas aqui para dentro, o que está faltando. Porque, irmãos, se você for lá fora, vocês vão perceber que tem vários banquetes, várias propostas para permanecerem lá fora. É muito bom, o pecado é gostoso, o pecado é confortável. E o que nós estamos fazendo para trazer aquelas vidas do conforto do diabo aqui para dentro? Então eu queria muito trazer essa reflexão nessa noite, porque nós não vamos sair, e eu digo isso do fundo do meu coração, nós não sairemos do 13º degrau para o 14º degrau com a mesma expectativa, com o mesmo comportamento que estávamos no 12º. Desculpa, 13º não, 14º. Não tem como, não dá.
Está crescendo, irmão, a gente está subindo. Degrau diz isso. Cada hora que você sobe um degrau, algo tem que mudar. Cada hora que você sobe um degrau, coisas novas, coisas inéditas. Aquilo que era não pode ser mais, tem que ser algo novo. Então o que Deus está liberando hoje não pode chegar semana que vem e não existir mais. Nós temos que carregarmos no fundo da nossa alma o que o Senhor está liberando sobre nós nessa noite. Vocês já viram uma criança com fome? Cara, experimenta ficar perto de um recém-nascido com fome. Cara, ele não para de chorar. Ele não para de gritar enquanto a sua mãe não dá o alimento para ele. E assim como uma criança pede, chora, clama, até que a sua mãe dê o alimento, nós não pararemos como igreja, em unidade, de clamar, de pedir, de chorar, de rasgar as nossas vestes, até que Ele desça, até que Ele libere o alimento, até que Ele nos alimente com as palavras de vida eterna. Só Ele tem, irmãos. É dessa palavra que nós estamos falando, é desse alimento que estamos falando. Quando acabar o culto, vai ter um bom cachorro quente, uma batatinha frita ali para você comer, mas irmãos, não estou falando desse alimento, eu estou falando desse alimento aqui, E eu vou trazer uma outra reflexão para vocês. Vocês já experimentaram, por exemplo, estar no rodízio, comer muita coisa, no final, se eles vierem, por exemplo, com a coisa que você mais gosta, uma pizza doce ou uma boa picanha, irmãos, por mais que você queira, você está tão cheio do que você já se alimentou, que aquilo ali não faz efeito para você. É exatamente isso que nós estamos vivendo sexta após sexta. Nós estamos nos alimentando da palavra dele, do alimento que ele tem para cada um de nós, que é para quando os alimentos terrenos chegarem à nossa mesa, chegarem ao nosso cardápio, nós falarmos, não, nós já estamos cheios de um cardápio. Você não está entendendo? Acho que eu vou falar que nem o pastor Marco. Não, eu vou ter que repetir, irmão. É um alimento tão diferenciado, tão bom, que sacia a nossa alma, que sacia o nosso ser, que qualquer outro alimento, qualquer outro banquete oferecido não vai saciar o que esse alimento tem entregue a cada um de nós. Cara, nós não podemos parar. Meu irmão não vai parar, porque aonde a voz não vai, eu tenho que estar lá. Irmãos, cara, tem gente que nem conhece a voz de Deus, tem gente que nunca nem sequer ouviu a voz dele. Como é que essa pessoa vai ser ministrada? Como é que essa pessoa vai ser tocada pelas boas novas, se não for por cada um de nós? Vitor, mas o que isso tem a ver com unidade? O que isso tem a ver com união? Irmãos, tudo. O Evangelho é boas novas. E quando nós estivermos juntos, num só foco, num só propósito, o nosso propósito é esse, é pregar as boas novas. O Evangelho, dizia um grande sábio, um homem muito inteligente, um teólogo, o Evangelho é uma história de um homem muito poderoso e muito rico, que um dia ele olha para uma prostituta, ele acolhe essa prostituta dentro da casa dele e ele se casa com essa prostituta. Só que todos os dias à noite, essa prostituta vai para a rua, curtir os bares, as bebidas. E aquele senhor que acolheu ela e que se casou com ela, ele vai lá, pega ela pelos braços, dá banho nela, penteia o cabelo dela, muda a roupa dela e fala que continua amando ela. Esse é o Evangelho. O Evangelho são de pessoas como nós, que somos falhos, pecadores, errôneos, que merecíamos o peso da glória, mas o que nós recebemos é amor, cuidado, transformação, restauração.
E é por isso que nós estamos aqui unidos nessa noite. Porque quantos de nós estão aí fora como meretrizes, servindo a senhores que não é o nosso? E nós temos que buscar essa galera. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa da palavra. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa das boas novas. E hoje nós estamos aqui para sermos ministrados sobre isso. Nossa visão nunca mais será outra, a não ser estarmos unidos para pregar a boa nova. Estarmos com o mesmo foco, com o mesmo olhar, com a mesma direção. Porque eu acredito que hoje nós somos o quê? Umas 20, 25 pessoas aqui dentro. Imagina, irmão, se cada um de nós liberarmos a palavra sobre a vida de alguém, ministrarmos sobre a vida de uma pessoa. Eu não estou falando de algo impossível não, estou falando de uma pessoa. Na sexta que vem seremos 50. Vitor, mas é por quê? É quantidade? Não, é o reino. Nós queremos que o reino se expanda mesmo. Nós queremos que aonde tenha a Zen, aonde tenha esses bares aí, irmão, não sei o nome, então, esses bares aí do Trevo de Piratininga, aonde eles estão, que se abra uma igreja em cada lugar deles, que se fechem, que se abrem pontos de célula, pontos de oração. Mas enquanto nós nos acomodarmos e nos adequarmos ao padrão desse mundo, as coisas vão permanecer exatamente como estão. Então, se tem uma palavra que eu poderia liberar para você nessa noite, vamos permanecer juntos. Não abra mão de liberar uma palavra sobre a vida do seu irmão e de erguer ele. Nós sabemos quando alguém está triste, quando alguém está cabisbaixo, quando alguém está desanimado. Irmãos, tem pessoas que pela cara, pelo olhar, ela já demonstra que está cansada querendo chutar o balde. E o que nós estamos fazendo com isso? Nós precisamos abraçar mais. Porque para julgar, para apontar, irmãos, Satanás já faz isso muito bem. Então diga para quem está do seu lado, você faz parte disso. E você faz parte disso. Você faz parte do grande projeto de Deus aqui na terra. Deus nos plantou num lugar, numa igreja, para nós só obrarmos, irmãos. Isso é tão pequeno, isso é tão inútil, da tamanha magnitude que Ele pode fazer. O copo de água que você traz aqui no altar, ou a pilha do microfone que você coloca, o pano que você passa no chão da igreja, cara, você está zelando pela casa do seu pai, para que outras pessoas passem por aquela porta e sejam transformados. Mas a gente está falando de algo mais profundo nessa noite. Nós estamos falando de algo que nada compra. E união e unidade traz à tona tudo isso. Porque, irmãos, se nós não formos unidos com o povo de Deus, nós vamos ser unidos com quem? Com os ímpios? Com aqueles que estão lá fora, tentando se encher e preencher de todas as coisas que só o Senhor pode preencher. Mas o nosso coração, muitas das vezes, ele está tão cheio de outras coisas que não o Senhor, que aí essas coisas celestiais ficam distantes. Porque se alguém pisa no meu pé, eu fico chateado. Se alguém fala algo que eu não concordo, eu fico irritado, eu não quero mais falar com aquela pessoa. Eu posso parar de falar com alguém, eu posso bloquear essa pessoa, eu posso esquecer essa pessoa. Não, fulano não merece, não, tá maluco, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas a palavra de Deus fala, irmãos, e eu queria trazer isso, eu não ia nem falar isso, estava aqui até no meu esboço isso, eu nem ia falar isso, mas fortemente o Espírito Santo me incomoda sobre isso, porque antes de cortar aí, tem que cortar aqui. Quantas vezes nós deixamos de viver coisas extraordinárias como igreja, porque nós estamos guardando amargura em nosso coração, nós estamos deixando de liberar perdão em nosso coração para diversas situações e pessoas que precisam ser liberadas. E sabe o que a palavra diz sobre o perdão? Que se você sabe
que alguém tem algo contra você, ou você tem algo contra essa pessoa, não leve a oferta ao altar, porque o Senhor não vai receber. Antes, vá, libere o perdão, para que depois a sua oferta seja aceita. Vitor, é você que está falando isso? Não, irmãos, pelo contrário, é ela que está falando, ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus está falando que se eu tenho algo no meu coração que está me incomodando contra o Felipe, né? Eu tenho que ir lá e liberar o meu coração, porque senão o Senhor não vai estar aceitando a minha oferta. Entende o poder que está nas nossas mãos nessa noite, irmãos? De quebrarmos todos esses altares que foram levantados erroneamente em nosso meio. De quebrarmos altares errados, altares de medo, altares de mentira, altares de enganação, altares de bloqueio. Muitas vezes nós estamos bloqueando a presença de Deus. Até aqui Ele pode ir, mas aqui Ele não pode, porque nós estamos bloqueando. E nós estamos quebrando nessa noite para podermos ver tudo na magnitude, em total, sabe, preenchimento do que Deus quer fazer, do que Deus pode fazer, do que Deus tem para fazer. E eu queria muito, muito, muito do fundo do meu coração que você se animasse com essa palavra e que você saísse daqui nessa noite com vontade cada vez mais de ganhar vidas para o Senhor, de nos unirmos, de se você se unir com aqueles da sua faculdade que tanto precisam, no seu trabalho daqueles que tanto precisam, trazer a unidade para o corpo de Cristo. Porque, irmãos, se nós somos um corpo na qual Cristo é o cabeça, se 8% que eu falei para vocês está lá fora, significa que o corpo está repartido, o corpo não está inteiro. Vocês concordam comigo? Porque nós somos um corpo. Se pedaços do corpo estão lá fora, o corpo está mutilado. Vocês concordam comigo? E cara, vocês acham mesmo que a gente vai viver assim? A gente vai viver assim, a gente vai viver assim? O Senhor, Ele quer o corpo completo. Mas isso depende de cada um de nós. A responsabilidade é de cada um de nós. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite, que eu queria muito orar pela sua vida. Gente, se alguém puder ligar o ar aqui do altar, tá muito quentinho no altar. E enquanto eu buscava do Senhor, Deus falava algo muito forte no meu coração. E eu quero que nós trabalhemos isso nessa noite. O poder da unção, o poder do derramar. Nós cantamos aqui no início, nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, não me deixe sair da tua presença. Sabe o que significa isso? Eu ouço esse cântico, cara, isso mexe muito comigo. Por isso que quando eu estava buscando o Senhor, lembrei desse cântico, pedi para o nosso irmão Rodrigo cantar ele, porque nós somos a geração, cara, que não se levante outra geração. Eu sempre falo isso, eu não vou me cansar de falar isso. Eu oro para que Deus não levante outra geração, para que não passe de nós, mas que nós venhamos fazer a diferença, que nós juntos venhamos fazer a diferença, que nós venhamos ser uma bomba nessa região, para mudança de cativeiro, para que assim como esse óleo que desceu sobre a cabeça e sobre a barba de Arão, desça em nosso meio e mude o nosso interior, e mude a nossa mentalidade pequena, de escassez. Eu acho que vocês viram uma música que ficou muito famosa, que aquela é O que seria de mim sem ti, sem ti. Nesse momento da canção, a menina que está ministrando, ela fala assim, ó, a minha unha não é nada, meu ministério não é nada, meu casamento não é nada. Ela fala algo assim na ministração. E quando eu ouço isso, eu fico pensando, cara, a gente busca tantas coisas aqui na terra, tantos reconhecimentos aqui na terra, a gente quer crescer tanto aqui na terra,
e que a gente esquece que o céu é a nossa casa, que a gente esquece que qualquer coisa que a gente conquistar aqui é para glorificar o nome dEle, é para exaltar o nome dEle. Então, eu poderia falar milhares de outras coisas aqui, irmãos, mas eu acho que já foi liberado a palavra sobre o seu coração. O Evangelho é isso, é simples. O Evangelho é simples, simples, simples. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida e se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente, se ajoelhar ou se ajoelhar no seu lugar, irmãos, eu quero muito que você fique à vontade nessa noite. Mas eu quero que vocês sintam o fluir do Espírito Santo nessa noite. Que assim como esse azeite que é derramado sobre a barba, sobre a cabeça e sobre as vestes de Arão, que nós venhamos sentir esse azeite sendo derramado sobre as nossas vidas nessa noite. Que nós venhamos querer mais do Senhor, mais daquilo que Ele tem para derramar em nosso meio, como igreja, como juventude inabalável. Nós não temos o nome de inabalável à toa, nós temos o nome de inabalável porque nós seremos sim inabalável. Quando o vento vier, quando a tempestade vier, nós seremos inabaláveis. Nós não pararemos. Então comece a orar, irmãos. Não me espere começar a orar. Comece a orar do seu lugar. Comece a buscar. Comece, vai, irmãos. Comece a chamar a presença dEle nessa noite. Se você quiser vir no altar, se você quiser se ajoelhar, demais pela presença dEle, demais pela glória dEle. Vida, eu quero mais dEle. Vida, eu preciso de mais dEle. O momento é agora. O tempo é esse. E cara, eu sou o primeiro a estar aqui, sabe por quê? Porque eu quero o Senhor todos os dias. Eu preciso dEle todos os dias. A minha alma tem que clamar por Ele todos os dias. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa, Senhor. Não nos deixe sair da Tua presença. A geração que busca. Saia da sua zona de conforto nessa noite. Olhe para aquilo que você precisa mudar. Olhe para aquilo que você precisa jogar por terra, extirpar da sua vida. O que você precisa renunciar para receber mais da presença dEle. O que tem te parado? O que tem feito você se isolar? Oh, chore balaba naraba calaba chore balaba naraba cantaraba labaxe. Ore mandaraba chore mandaraba cantaraba laba chore mandaraba cantaraba. Ore mandoreba chore mandaraba sta cantore mandaraba che. Ore mandaraba canchore balaba naraba cantore ba cantaraba calaba. Chama ele, chama ele, chama ele, chama ele. Chama ele, chama ele. Há um fluir nesse lugar, irmãos. Há um fluir nesse lugar, irmãos. Estamos em guerra, irmãos. Estamos em guerra contra todos esses espíritos que tentam parar essa geração, que tentam parar essa juventude. Estão quebrados e anulados pelo poder da palavra do Senhor. Nós declaramos jovens compromissados com o Senhor. Nós declaramos jovens que vão se alicerçar na palavra. Nós declaramos jovens que vão criar raízes. Oh, xerebalabadarabá. Todo medo, todo medo.
Oromandarabá, Shekalabadarabá. Irmãos, os céus estão abertos, a glória está nesse lugar. Não perca tempo, chama Ele, abra o teu coração para Ele. É palpável, é palpável. Levanta as suas mãos, sente Ele aí agora, sente a graça, a misericórdia, o amor dEle nos inundando, sinta Ele. Shekantarabá, Shokelebadarabá. Oriá cantarabá, Shokelebalabandarabá.